Se eu sou emancipado, eu respondo criminalmente. Eu posso dirigir, mas comprar bebida e cigarro eu posso, né? E ter um cartão de crédito. Eu posso morar sozinho e o meu pai precisa continuar pagando pensão alimentícia pra mim, né? Fala, galera do Mentalizando Direito. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se essas são algumas das suas dúvidas, cola comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Mas antes de a gente responder sobre essas perguntas, a gente precisa contextualizar um pouquinho aí o que é emancipação, até pra quem não sabe. E inclusive também para fazer sentido as respostas que a gente vai dar para essas perguntas, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tá, Anderson, eu ouvi falar sobre emancipação, mas eu não sei ao certo o que é ou como funciona. Então, vamos começar pelo início. Olha, o que é a emancipação, né? Em termos jurídicos, aí a emancipação ela é um mecanismo legal por meio do qual a pessoa que ainda não tenha completado 18 anos, ou seja, menor de 18 anos, adquire o que a gente chama de capacidade civil. Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender o que é a capacidade civil, né? A capacidade civil, ela é aquela capacidade quando a gente adquire 18 anos de poder cuidar da nossa própria vida, vamos falar assim, né? A gente pode cuidar do nosso próprio dinheiro, comprar bens, imóveis, assinar contratos, enfim. Tá, Anderson, mas se essa capacidade civil eu só adquiro quando eu faço 18 anos, quando eu não tenho 18 anos, eu não tenho uma capacidade civil? Basicamente, sim. A gente separa a capacidade civil em três tipos de pessoas. A pessoa que tem a capacidade civil plena, a pessoa que é relativamente incapaz e a pessoa que é absolutamente incapaz. Como a gente já tinha falado aqui, a capacidade civil plena acontece quando a pessoa atinge 18 anos ou quando ela é emancipada, porque a emancipação é esse ato de dar a capacidade civil plena às pessoas que são menores de 18 anos. Quem é menor de 18 anos, a gente pode falar que é relativamente incapaz. E não só essas pessoas, vamos entender aqui, olha só. O Código Civil diz que são relativamente incapazes as pessoas que são maiores de 16 anos e menores de 18. Ele traz outras possibilidades também que pra gente não vai importar tanto agora. Se você ficou interessado, ficou curioso para saber sobre essas outras pessoas aí dos relativamente incapazes, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre esse artigo do Código Civil, tá bom? Onde a gente vai falar aí sobre a capacidade civil das pessoas. Tranquilo? Pra gente aqui o que vai importar agora é entender que a pessoa que pode ser emancipada é uma pessoa relativamente incapaz, ou seja, entre 16 e 18 anos. Menor de 16 anos pode ser emancipado? Não, porque menor de 16 anos é um absolutamente incapaz. Entendido que a emancipação é esse ato de dar a capacidade civil para os relativamente incapazes, aqueles que têm entre 16 e 18 anos, vamos entender aí o que gera essa emancipação. Como eu posso conseguir essa minha emancipação? Ah, eu esqueci de falar aqui, ó. Então, a emancipação é a forma que o adolescente ele deixa de ser civilmente incapaz para ele poder exercer os direitos civis da vida adulta, viajar por conta própria, comprar bens, assinar documentos, entre outros, como eu já tinha falado antes. Fechamos aqui esse entendimento de emancipação. Agora a gente precisa entender o que gera essa emancipação, né? E quem vai falar isso pra gente é o artigo 5º do Código Civil. Dentre essas 5 hipóteses, a primeira é que a gente precisa prestar mais atenção, porque ela é a mais complicadinha, as outras são mais fáceis, beleza? Então, olha só, não é difícil, mas a gente precisa um pouquinho de atenção. Então, vamos ler essa primeira hipótese para a gente conseguir contextualizar aqui. A emancipação, ela se dará pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Vamos pôr uma barra aqui, ó, que a gente precisa separar essas duas sentenças, porque elas são situações diferentes, tá? Quando a gente fala em emancipação, a gente pode separar ela também em voluntária, judicial e emancipação legal. Anderson, muita coisa, não tô entendendo. Calma que a gente já vai linkar uma coisa com a outra aqui. Olha só, essa primeira parte do artigo aqui, a gente vai separar ela em voluntária e em judicial. Essa segunda parte aqui vai ser só em judicial, mas eu já vou te explicar o porquê. Quando eu tenho a concessão dos dois pais, concessão pelos pais, ou se um pai é falecido, ou seja, na falta do outro, eu posso emancipar o meu filho mediante um instrumento público que independe de homologação judicial, ou seja, eu não preciso de um processo. Quando eu tenho os dois pais em concordância ou quando um deles é falecido ou na falta do outro,
eu posso fazer essa emancipação do meu filho sem processo judicial, somente via instrumento público. Isso se chama voluntário, emancipação voluntária. Vamos trazer para cá. Ou seja, para fazer essa emancipação voluntária, eu preciso fazer um pedido em um cartório de notas acompanhado pelos pais. Concordância de ambos, de novo, importante. Eu trouxe aqui a título de curiosidade, mas se você tem interesse em fazer uma emancipação, é bom ligar lá no cartório e verificar quais os documentos e o que eles precisam que você leve. Mas, em regra, são o RG, o CPF de ambas as partes, tanto do filho quanto dos pais, e além aí do certidão de nascimento do menor, tá bom? E aí, após a formalização da escritura, é necessário fazer o registro e retirar a certidão comprobatória no cartório de registro civil. Agora, Anderson, quando não tem a concordância de um dos pais, os dois pais, pai e mãe, estão vivos, e aí quando não tem a concordância, aí, meu querido, só por processo judicial, com uma ação aí de suprimento judicial, beleza? É um pouco mais complexo essa situação, não é tão simples. Veja que a primeira situação, quando os dois pais têm concordância, não envolve o judiciário, tu pode fazer isso só lá no cartório. Quando há discordância de um deles, aí é via judicial. Também é via judicial essa segunda parte do artigo que a gente separou aqui, ó. Ou por sentença do juiz, ou seja, judicialmente, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, se desse menor de idade quem possui o poder familiar é um tutor, ou seja, não é o pai e a mãe, é um tutor, independentemente aí da situação, o tutor não tem a autoridade de dar a emancipação ao jovem ali menor de 18 anos. Anderson, entendi então que a emancipação ela pode ser voluntária e ela pode ser também judicial, que é um pouco mais complexa. Mas aí tu falou aí emancipação legal. O que seria emancipação legal? São as outras hipóteses desse artigo que a gente vai ver agora. Inclusive, essa emancipação ela é automática. Eu não preciso de cartório, não preciso também fazer requerimento via judiciário. Eu posso ser, então, emancipado, além do que a gente já comentou, se eu, com 16 anos, me casar. Mas calma que não é tão simples. Olha só, tem um detalhe aqui. O artigo 1517 diz que o homem e a mulher com 16 anos, eles podem casar, sim. Só que exige-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Ou seja, se você é menor de 18 anos e está pensando em casar para conseguir a emancipação, você vai ter que ter a autorização dos pais para casar, tá bom? As outras hipóteses aqui, elas foram importadas lá do Código Civil de 1916. Elas são muito raras de acontecer, mas são hipóteses, sim, que é possível conseguir a emancipação de forma automática. Tá? Pelo exercício de emprego público efetivo, eu não falei posse e eu não falei nomeação. É o exercício. Se você, com 16 anos, passou em um concurso público e já está em exercício, você tem a emancipação automática. Isso é muito difícil de acontecer hoje em dia, porque a maioria dos concursos públicos aí exigem que o candidato tenha 18 anos. Mas, enfim, o Código Civil trouxe uma possibilidade. Outra hipótese também, que na minha opinião é até mais rara que o exercício de emprego público, é a colação de grau em ensino superior. Ou seja, se você tem 16 anos e é um minigênio e já terminou uma faculdade de 5 anos, por exemplo, você vai ter a sua emancipação automática. E por fim, a última hipótese é se essa pessoa aí menor de 18 anos, ela tiver um estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência ainda de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos tenha sua economia própria. Se por meio desse trabalho ele tenha seu próprio sustento, não dependa de ninguém. Show de bola, galera? Entendido aí as hipóteses de emancipação, sendo que a gente pode ter, na primeira hipótese, tanto emancipação voluntária como judicial, mas também a gente tem as emancipações legais, que são aquelas que são automáticas pelo casamento, exercício de emprego público, colação de grau, ou aí pelo estabelecimento civil ou comercial ou rendimentos próprios, tá bom? Calma que o vídeo não acabou ainda, a gente vai responder aquelas dúvidas que eu coloquei lá no começo. Mas se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então por favor já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações.
Isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E assim eu posso levar mais conteúdo jurídico simplificado aí para quem precisa. Então, sem mais enrolação, vamos continuar aqui o nosso vídeo. Olha só. Talvez tenha surgido uma dúvida na sua cabeça. Por hipótese, eu coloquei aqui. Ah, Anderson, mas tudo bem, eu consegui a minha emancipação voluntária. Os meus pais foram lá, ambos concordaram e me emanciparam voluntariamente lá no cartório. Só que agora eles não querem mais que eu seja emancipado. Eles querem tirar a minha emancipação. Pode? Não pode. A emancipação ela é perpétua e ela é irrevogável. O mesmo acontece, por exemplo, numa emancipação legal, uma hipótese de casamento. Vocês foram lá, mediante autorização de ambos os pais, casaram, conseguiram a emancipação. Um mês depois, vocês se separaram. Eu perco a minha emancipação? Não, ela é perpétua e ela é irrevogável. E vamos então responder aquelas perguntas lá do começo. Consegui a minha capacidade civil plena. Não sou mais relativamente incapaz. Sou livre agora. Mas será que é só coisa boa que vai acontecer comigo? Será que eu posso responder criminalmente se eu cometer um crime? Olha só, e a resposta é não. O artigo 228 da Constituição Federal ele determina que apenas os maiores de 18 anos são criminalmente imputáveis. Por esse mesmo motivo, e essa eu acho que é uma das perguntas que eu mais vi na internet, o emancipado ele não pode tirar a CNH. O artigo 140, lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele determina que apenas pessoas criminalmente imputáveis possam ter uma carteira de motorista. Ou seja, só é criminalmente imputável quem é maior de 18 anos, como a gente viu lá na Constituição Federal, no artigo 228. Então, se você tem 16, 17 é emancipado, vai ter que esperar até os 18 para ter a carteira de motorista. Sou emancipado, quero comprar o meu cigarrão lá, quero comprar minha bebida. Posso? Não pode também. O menor de 18 anos não pode consumir qualquer tipo de droga que possa causar dependências físicas ou psíquicas, seja lícita, como álcool, cigarro, ou as ilícitas. Mas o emancipado ele pode sim ter um cartão de crédito. É possível solicitar um cartão de crédito, é possível abrir uma conta no banco, porque ele possui já a capacidade civil plena, como a gente falou, e ele pode aí inclusive vender e comprar bens. Tá bom? Eu posso morar sozinho se eu for emancipado? Pode, e além disso, pode viajar para o exterior desacompanhado, sem uma autorização dos pais, pode registrar bens, pode deixar as contas da casa em seu nome, pode alugar, pode vender, pode negociar bens também no teu nome. Beleza? Agora, sou pai de uma pessoa emancipada. Eu posso parar de pagar a pensão alimentícia? E a resposta é, em regra, pode, tendo em vista aí que a emancipação ela vai extinguir o poder de família entre os pais e o filho. Ou seja, o filho ele atingiu a capacidade civil plena, ele não é mais dependente do pai. Então, o pai, em regra, pode sim pode parar de pagar a pensão alimentícia. E, por fim, quanto custa tirar essa emancipação, né? A emancipação por si só ela é gratuita, pelo que diz a Constituição Federal. Mas veja bem, se você for fazer uma emancipação voluntária lá no cartório, o cartório vai cobrar o serviço dele, as taxas lá, enfim. Se você for fazer via judicial, vai ter o valor dos honorários, então é muito difícil falar um valor fixo. Sempre é bom consultar o cartório antes de ir, ou até mesmo o advogado, se for via judicial, para ver quanto que ele vai cobrar aí para fazer esse processo. Último recado aqui, se você é estudante da UAB ou se você conhece alguém que está estudando para a UAB, deixei um recado aqui no link da descrição de um cronograma de 90 dias para facilitar o estudo para a prova da ordem e garantir a aprovação de vocês. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!